Então, como foi um pouco esse caminho, né, até chegar, né, hoje, saindo um pouco dessa experiência de sala de aula para coordenação, né? A gente sabe que as responsabilidades, elas, né, multiplicam, né, crescem mais ainda, né, porque o coordenador dentro da escola é uma peça, né, super importante em todo o processo educacional, desde esse feedback com as famílias, né, também junto com os alunos e também com os professores, né, essa articulação junto aos professores. Então, hoje, como é a experiência de coordenador hoje pedagógico para vocês? Então, o coordenador, assim, na nossa experiência que a gente vai criando, que a gente vai vivenciando, é aquela questão, é o Porto Seguro, né? É uma referência com quem você pode contar, com quem os pais podem contar, com quem a direção pode contar, com quem o professor pode contar, com quem o estudante pode contar. É alguém que tem que estar a gente fala assim, no fogo cruzado, né? No modo de dizer, mas a gente tem que estar de frente. Tá nessa linha de frente e está passando por todos, onde a gente precisa fazer essa mediação. E, além de tudo, está pensando na questão, né, pedagógica da escola, da instituição, na legislação, no funcionamento, no que enxergando lá na frente, o que vai ter depois, quando os meninos acabarem, saírem da escola, depois como é que a gente vai encaminhá-los para o ensino superior. Então, tudo isso é importante. E a minha visão é muito de usar muita empatia no meu dia a dia, entender assim, como que o coordenador... Como que eu, como professor, gostaria que o coordenador se dirigisse a mim, tratasse a mim? Como que eu, aluno, gostaria de chegar e ser recebido pelo coordenador? Como que eu, pai, gostaria de chegar e ser recebido pelo coordenador? Então, assim, eu uso muito essa questão, né? Como que o meu diretor, né, gostaria de ser tratado pelo coordenador? Então, essa questão funciona muito. Pelo menos para mim, acho que funciona bastante. Você se colocar no lugar do outro, para entender aquilo que vai funcionando. E a gente vai aprendendo. Claro que a gente é ser humano, a gente erra bastante, mas a gente tem que estar sempre antenado. A questão de eu gostar de direito, do Júlio também gostar de direito, a gente percebe claramente que você tem muita facilidade e interesse em questão da legislação, de entender o que pode, o que não pode, até que ponto é permitido, até que ponto que não é, como que funciona, que isso ajuda bastante, né, apesar da prática. E a experiência de sala de aula é fundamental. Então, assim, como eu falei, que eu comecei aqui no laboratório de ciências, mas, paralelamente, eu trabalhava na rede pública e trabalhava na rede privada também, em sala de aula. Aqui não foi me oferecido, tinham excelentes professores de química na época, assim, lógico que, né, até hoje a gente não vai falar assim, não, tem uma pessoa aqui muito legal, eu vou mandar esse cara aqui embora e vou colocar ele. Não, a gente vai aproveitando os talentos, né, organizando, até porque a gente está trabalhando com famílias, com pessoas que se dedicam, que estão aqui, né, por conta disso. Então, eu não tive essa oportunidade aqui em sala de aula, mas eu trabalhava com ensino médio, em outras instituições públicas, privadas, e aí isso também é importante. É você ter essa noção, né, da ponta da sala de aula e você ter essa questão de como que você pode articular tudo e ser o porto seguro das pessoas, para que você, aquela pessoa que você pode contar, e ser justo e usar essa empatia é muito importante, eu percebo isso. Eu e o Adriano, a gente tem uma maneira parecida de trabalhar. Eu acho que o diálogo, estar aberto ao diálogo é essencial na nossa função. Então, assim, saber ouvir, saber orientar, está ali como o porto seguro que ele falou, tanto dos professores, os alunos. Então, os alunos têm que sentir a vontade para vir conversar com você. O aluno ele tem que entrar na sua sala com naturalidade, não tem que ter nenhum tipo de receio. Então, assim, a gente recebe e atende os alunos diariamente, os professores, a gente está sempre conversando, a família. Então, eu acho que nessa função, se você não sabe ouvir, se você não tem essa abertura para o diálogo, se você não tem paciência também, obviamente, se você não tem clareza, fica difícil. E isso é uma construção, né? Ninguém nasce pronto, você vai aprendendo essas questões no dia a dia. Então, assim, eu vejo que o coordenador, ele dentro da escola, ele é meio que essa mola mestra no sentido de tocar a escola, de botar a escola para funcionar. Porque os problemas eles acontecem a todo momento. E é um desafio, né? Porque apagar incêndio nem sempre é muito fácil. Se a gente consegue sempre trabalhar com projetos, coisas previstas, projetadas, fica mais fácil. Só que no dia a dia de uma escola, as coisas acontecem a todo instante.
É um professor que passa mal, ele não pôde vir de última hora, é uma família que está angustiada para resolver um problema, é um aluno que também tem suas preocupações, então você está ali mediando, resolvendo o tempo todo. Mas aí, chega depois de um tempo, a experiência que você adquire nas suas funções, as coisas ficam fáceis, né? Fáceis no sentido de você já ter o discernimento, ter a tranquilidade, enxergar e ver qual é a solução e ir nesse caminho. E qual é o público mais difícil de se trabalhar? Porque o líder, coordenador, ele trabalha, pelo menos na escola, são 3 públicos, né? Professor, aluno e família, né? Qual é o público mais complexo assim, de você lidar? Olha, meus colegas professores que não fiquem chateados comigo, viu? Mas eu acho que os professores. Né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho os professores mais difíceis de trabalhar do que com os alunos. Porque todos os alunos, quando você conversa, você orienta, às vezes a solução fica mais simples. Não, o professor ele já tem outras demandas, são adultos, a família não é nem tanto, porque o coordenador pedagógico atende também a família. Mas quem faz esse papel dentro da escola, com frequência, é a orientadora educacional. Então, assim, a gente atende quando são situações ligadas especificamente a professor, a prova, a conteúdos, a parte pedagógica. Então, assim, a gente atende, mas a nossa demanda maior é o professor e o aluno. Então, entre professor e aluno, eu acho que o professor, meus colegas aí que estão assistindo, não fiquem chateados comigo. Tem uns aí. Mas, de forma geral, acho que eles é um pouco mais complicado. Dá trabalho. Talvez essa percepção do Júlio é porque é onde a gente trabalha mais, né? Onde a gente encontra mais é com o professor, porque como a gente tem a questão pedagógica, as atividades, as avaliações, os problemas, as pessoais, profissionais, é tudo o professor, é a linha direta. Como ele falou, o estudante vai direto mais com orientação educacional e os pais nem tanto. Às vezes eles já têm o primeiro em contato com a secretaria, com a direção, com o disciplinador. Mas assim, o que não é difícil saber assim, você falar assim, qual que é o mais complicado. Porque assim, no meu ponto de vista, o que não é complicado é você trabalhar com coisas, né? Por exemplo, eu vou fazer essa caneta aqui, vai dar certo, porque eu vou encaixar essa peça nessa, vai ter uma rosca aqui, vai ter uma tinta que eu tenho que colocar dentro daquele tubinho, vou encaixar, ela está pronta. E ser humano não funciona assim, né? Então, a gente trabalha com estudante, com pai, com professor, são seres humanos, igual nós. Então, a gente, às vezes, fala uma coisa que soa diferente daquilo que a gente tinha intenção. A gente ouve uma coisa que a gente acha que é uma coisa diferente daquilo que a gente ouviu. Então, trabalhar com o ser humano, não é pai, professor, famílias, estudante, é complexo, mas é gostoso, a gente aprende, né? É importante, como o Júlio falou, a experiência em qualquer profissão. Um médico, na primeira vez que ele vai fazer uma cirurgia, um policial, na primeira vez que ele vai fazer uma ação, né? Ou qualquer coisa assim, a gente vai com aquele frio na barriga e depois a gente não perde o frio na barriga, mas a gente vai com confiança de que a gente já passou por aquilo várias vezes. Então você vai que, assim, você não perde, não baixa a guarda, não despreza nenhuma situação, mas a gente acaba trabalhando com isso constantemente. Aí o professor, a percepção do Júlio também é a minha, é aquele que a gente atende mais. Mas assim, não seria tanto o que dá mais trabalho, que é mais difícil. Viu, galera? Eles não querem...